tarde para vocês. Excelente tecnologia, segurando o celular, já soltou. Bom, que Jesus nos abençoe neste domingo. Com certeza especial para o grupo espiritual e o grupo físico comprometido com este projeto para a sociedade, para levar a doutrina espírita aos corações de cada um daqueles que estejam nos buscando. Estou diante de São Antônio Vilela. Sem dúvida nenhuma e eu não fiz esse levantamento como jornalista, eu estou apenas vendo agora na minha cabeça. Ele talvez seja o único ícone em termos de longevidade da liderança espírita do Brasil hoje. Talvez nenhum mais com essa idade. Então ele é alguém especial na história do movimento espírita, não só pela longevidade, eu diria completamente incomum, não se chega a 100 anos com facilidade, 103, então eu diria que muitas vezes até impensável. Uma árvore, uma aroeira, que a espiritualidade programou, há 103 anos, teve a coragem, o estoicismo, de sair lá do Rio de Janeiro, já deixar no Rio de Janeiro o seu nome na história, que eu vou também narrar aqui alguma coisa do movimento espírita brasileiro, não é o movimento espírita do Pará. Alguém que participou de grupos que deram nortes diferenciados ao movimento espírita nacional, ligado à mocidade, ao Leopoldo Machado. Talvez vocês não tenham ouvido falar no Pacto Áureo, membro deste famoso, extraordinário, tradicionalíssimo momento histórico também, que é o Pacto Áureo, no qual ele também é um personagem, portanto, é um ícone, é um símbolo para nós. E falar diante dele não é uma coisa simples para um ser humano e um simples mortal como nós, porque é uma reverência mesmo. Alguém que manteve e mantém a dignidade de trazer pela doutrina espírita, através do exemplo, da renúncia, do sacrifício, de muitas lágrimas, mas acima de tudo, muito trabalho, deixar fincado, repito, não somente pontualmente aqui em Brasília, no Pará, esse legado, mas deixar também para a história, nos anais do movimento espírita brasileiro, a sua contribuição. Isso pesa agora e pesará muito mais na contabilidade quando nós prestarmos as nossas contas para a vida real, no nosso retorno. Eu gostaria de estar nessas condições. Então, é uma continha de admiração, não de inveja. Vamos lá. Falar sobre o Centro Espírita eu vou lendo, porque como jornalista eu vou apenas lendo, vocês vão me acompanhando, para quem não conhece a história. Ok? Eu vou lendo, vocês vão lendo comigo. Falar sobre o Centro Espírita André Luiz é emergir numa trajetória de fé, solidariedade, trabalho espiritual, que se confunde com a própria história do Pará, que, como eu disse, é uma micro-história diante da história do personagem. O centro é regional, mas o personagem é nacional. O líder do... Ok? Estou mostrando realmente a importância dele para o movimento espírita, também nacional. Sua fundação ocorreu, portanto, daqui a uns dias está se completando 65 anos, 1º de outubro, e vamos contar como é que isso aconteceu, com um grupo que ele pertencia, tá? Lá no Jardim Zoológico, nessa famosa Candangolândia. Era a Rua 2. Quem conhece Candangolândia aqui, levanta o braço. Então, todos vocês sabem de onde que é, né? Lá na chamada antiga Vila Operária, exatamente quando o Brasil ainda minava o ar de cidade recém-inaugurado, em 1960. Um dos idealizadores, eu estou colocando um porque existiam, pela história, nos documentos, 50 pessoas. E uma das lideranças era o nosso irmão
Antônio Vilela, juntamente com Maria Costa, deve ter desencarnado, e Celso Xavier também. Não. Sim. Também. Então vejam como a longevidade é incomum para manter na história ainda viva, encarnado entre nós. Naquela época, por ocasião da reunião composta por 50 pessoas, a fim de debater a elaboração de um estatuto para a criação de uma instituição com finalidades de contato com a mediunidade e o trabalho assistencial, a princípio. Então as pessoas reuniram-se com esse objetivo. Vamos documentar e vamos fundar de uma forma legal uma instituição com este objetivo: trabalhar a mediunidade e trabalhar o trabalho assistencial. Quando um dos membros presentes, adepto das tradições dos ritos afro-brasileiros, portanto, esse que fazia parte dos 50, não era um espírita militante, ativista, tá? E ele manifestou sugerindo uma instituição com diretrizes vinculadas aos seus ideais da tradição umbandista. Então era um grupo que estava com uma finalidade de fundar para trabalhar a mediunidade. Existia esse, talvez outros, que tinham o ideário ligado ainda à tradição, como eu disse, dos ritos afro-brasileiros, que nós conhecemos no Brasil como Umbanda. Ele sugeriu, então, fazer esse documento com base como um terreno, digamos assim. Após a votação lá, né, para a composição da diretoria, Antônio Vilela foi eleito presidente, porém, ele negou aceitar o cargo, justificando ser praticante da doutrina espírita, até pelo que eu disse para vocês, tem um histórico, tem um lastro de experiência lá no Rio de Janeiro. Ele estava num grupo, certamente nem sabia que seria eleito, e foi eleito, mas ele era espírita, e tinha parte do grupo que não era espírita. Tinha um outro ideal para lidar com a mediunidade, que é respeitável, mas não sob a ótica dos conceitos de Allan Kardec. Após expor os seus argumentos doutrinários, justificando a abdicação do cargo, a maioria aderiu às suas propostas e daí Vilela foi reconduzido à presidência, providenciando imediatamente as devidas alterações dos dispositivos estatutários, resultando na criação de uma instituição com bases nas obras de Allan Kardec, o que não deve ter sido nem um pouco simples esse processo. É só nós imaginarmos fazendo uma retroação de cenário em que você está em terra crua, em que se faz um trabalho para você fundar, sob o ponto de vista de reuniões verbais, você não tem nada materializado, apenas o ideal de se materializar, a possibilidade de lidar com os espíritos e ajudar os necessitados. E de repente o grupo elege o Vilela. E o Vilela, com a dignidade, como eu disse, com todo um lastro de experiência, de liderança doutrinária, eu diria que teve a hombridade, a dignidade, senão eu não vou aceitar o cargo, porque eu sou espírita. E o objetivo proposto por alguns não era espírita. E ele já tinha muito contato com a Federação Espírita Brasileira, diretores, o Vantuil, um amigo dele também, e outros. Então ele tinha toda uma formação de prática doutrinária espírita. E, evidentemente, para ele estar seguindo uma regra estatutária que fosse naquele momento aprovada como estava feito, de acordo com a sugestão daquele e outros, ele evidentemente teria que aí abdicar não só da presidência, abdicar dos seus princípios. Entre abdicar do princípio que ele abraçou, estudando Allan Kardec, e abdicar da direção de uma instituição que ia por um caminho que não correspondia àquilo que efetivamente ele vivenciava, ele preferiu largar a doutrina. Eu fico, apoio vocês, mas não aceito essa liderança porque eu não vou me adaptar a essas regras. Então eu digo que é coragem. E coragem não é enfrentar ninguém, é agir com coração, agir com sinceridade, com honestidade. Eu digo e repito, com humildade. E aí foram feitas essas alterações, resultando na criação do André Luiz.
Após a composição e consolidação da diretoria, foi realizada uma nova votação para, aí sim, os objetivos de um nome de um mentor espiritual a ser definido para a instituição. E eu achei interessante essa composição para a escolha de dar um nome a um patrono, a um espírito, como lá o Chico Xavier tinha, o Luiz Gonzaga, e existem outros nomes que se dá, como Joana de Anjos, etc., Bezerra de Menezes e tal. Vamos escolher um nome para que nós possamos realmente colocá-lo como, responsabilizá-lo como patrono da casa. Então, se foi colocado numa urna e, ao aspas, ser sorteado, sai o nome de quem? André Luiz. Durante as propostas, cerca de 30 nomes foram depositados numa urna. Na apuração, o nome André Luiz foi, aspas, sorteado, oficializando-se aí o nome definitivo de Centro Espírita André Luiz. Então, vocês estão sabendo, para quem não sabia, isso tudo consta, inclusive, já no portal, no blog de vocês, eu estou apenas fazendo a ressurreição disso que já muitos conhecem. Mas o nome André Luiz surgiu, então, em face dessa escolha. Foi sorteado, aspas, o nome daquele que se responsabiliza do mundo espiritual pelas diretrizes doutrinárias desta casa, desde então. Na sequência, para a promoção das atividades assistenciais, foi criado esse departamento de serviço social chamado Francisco de Assis, não por acaso. Os fundadores, movidos pelo desejo de difundirem a doutrina espírita e oferecerem apoio espiritual aos trabalhadores pioneiros, arregaçaram as mangas e partiram para as atividades inicialmente singelas, tais como reuniões de estudos, passes e atendimento fraterno. Todavia, gradativamente as atividades foram ampliando, atraindo membros de famílias inteiras que procuravam consolo, aprendizado e fé lúcida na imortalidade. Aí já consolidado todo um projeto para aqui, na recém-criada capital do país, trazendo para nós as sementes primordiais da doutrina espírita. Porque na época, embora possamos dizer, tradicionalmente foi o primeiro, não foi, mas foi o que se consolidou primeiramente, com esse objetivo muito convergente ao ideal, seja do Pacto Áureo, que é o processo da unificação, o processo da disseminação, tendo como base as orientações consagradas pelo movimento espírita nacional. Então, houve aqui uma fidelidade para que, desde os seus primórdios, Allan Kardec fosse a bandeira a ser respeitada, a ser reverenciada não somente como a grande inspiração para que nós, através do Espiritismo, possamos encontrar, não somente na casa André Luiz, mas na própria doutrina espírita, um instrumento de cidadania e de espiritualização para que na própria cidadania possamos dar a nossa contribuição à sociedade com dignidade e com honra. Esse é o objetivo efetivo de um verdadeiro espírita e cristão. Porque o culminar do projeto espírita para a humanidade é, e não tem como ser diferente, a transformação social. E aqui está uma grande contribuição para essa transformação que temos, como eu disse, mantido na fortaleza que eu chamei de uma aroeira, de uma árvore poderosa, bem fincada, verde, jamais ressecada, mostrando na sua estoicidade, na sua coragem, como eu disse, de que vale a pena, sob todos os pontos de vista, como disse o Cristo, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É exatamente essa cruz que o nosso irmão aqui, representado por outros pioneiros, realmente se predispôs.
Não foi fácil, não tem sido fácil, mas com Jesus o fardo é leve. E o jugo sempre será suave. Então vale a pena. Vale a pena. Por isso que a espiritualidade dá a prerrogativa para muito poucos reencarnados a ultrapassar os 100 anos. Não é para qualquer um. Tem que ter alguns atributos especiais para isso. Até porque nós estamos falando de propósitos, não estamos falando só de plano doutrinário. Propósito espiritual para uma estrutura social. As atividades foram ampliando, como eu disse, e aí foram apresentando famílias. Aí eu vou apresentar ou também fazer a homenagem àqueles que também foram pioneiros. Nesse contexto, em 1961, portanto um pouco mais de um ano, em torno de um ano, aproximou-se da instituição a família Lettieri, representada pelo confrade Pedro Lettieri. Quem conheceu Pedro Lettieri aqui, levanta o braço. Pouca gente, não? Também faz parte dessa história. Que integrou-se no movimento das atividades do Centro Espírita André Luiz. Posteriormente chegaram outros confrades, como Sebastião Pereira Lopes, Romualdo Manuel Porto, e outros que apresentaram-se com denodo, dedicando-se aos serviços que haviam na instituição naquele momento. Na década de 1970, o Guará ainda dava os seus primeiros passos como cidade satélite. As ruas eram de terra batida, a iluminação pública era precária, as famílias recém-chegadas buscavam moradias, espaços de convivência, aprendizado e espiritualidade. Nesse contexto, o Centro Espírita André Luiz, nesse momento, final de década de 60, início da década de 70, 69, 70 mais especificamente, houve um convite de retirada daquela área que não tinha sido comprada. Eles estavam ali, na Candangolândia, mas nada oficial. Apenas montaram um barraco e ficaram ali fazendo o trabalho de atendimento, e atendimento espiritual, atendimento também material. E quando houve a palavra, eu poderia botar espiado, despejado, foi convidado para que ele saísse daquela área, porque era uma área que pertencia, pelos documentos que eu vi, ao Jardim Zoológico. É isso mesmo? Você não tem certeza, mas parece que o terreno era pertencente então ao projeto na época, porque tudo era início, o capital estava surgindo, mas era destinado ao Jardim Zoológico. Então houve esse convite para saírem da Candangolândia, e foi exatamente alguma coisa em torno de 9 anos depois, quase 10 anos depois. Em 1969, com a colaboração do pessoal do Centro Espírita, aí nós vamos lá para o Rio de Janeiro, trabalho que ele também, como pioneiro, estava como uma dessas peças importantes para a fundação. O Centro Espírita Apóstolo Estevão, ele ligado à Federação Espírita Brasileira, fundador de algumas outras instituições espíritas no Rio de Janeiro, amigos no Rio de Janeiro, saem lá de Candangolândia, com a mão atrás, outro na frente, como se diz, sem nada, sem recursos, e não se deu por vencido na liderança dele. Ele resolveu, como diz assim, coçar o bolso, porque muitas vezes as pessoas pensam que tem uma lacraia, um escorpião no bolso e quer mexer com o coração. Ele não teve medo de peçonhas, de nenhum tipo de, vamos chamar, aracnídeo, alguma aranha, não bota na mão no bolso para poder trabalhar em nome da doutrina. Ele mexeu no bolso. Com colaboração de amigos dele do Rio de Janeiro, juntamente com o presidente e diretor responsável por aquela instituição que também estava iniciando em Brasília, aquela nova casa, que era responsável por administração das áreas, dos lotes, enfim, aqui em Brasília. E esse contato dele, essa aproximação de amizade também, favoreceu para que ele pudesse fazer a proposta, a princípio simbólica, de um valor que eu vou mostrar para vocês aqui, para a aquisição desse terreno que vocês estão aqui agora, que era de 2.400 metros quadrados na época. Tá?
A área atual, 2.400 metros quadrados, adquirida diretamente da Nova Cap. Como eu disse, os terrenos públicos estavam sob a direção da Nova Cap, hoje é Terra Cap. Tal aquisição da área foi possível em face da amizade do Vilela, que mantinha com o presidente da empresa, e o preço ajustado pelo terreno foi quase simbólico. Eu digo quase simbólico, correspondendo ao montante de 7.500 cruzeiros parcelados em algumas prestações. Na realidade, se falava cruzeiro novo na época, não era bem o cruzeiro, estava se mudando essa versão do cruzeiro para o cruzeiro novo. Essas confusões que nós fazemos com a nossa moeda. E aí, eu fui fazer uma análise de 7.500 cruzados para cruzeiros novos. O cruzeiro, ele chamava cruzeiro ou cruzeiro novo. Dava mais ou menos em torno de 60 salários mínimos da época. Em torno disso. Mesmo sendo simbólico, eram desembolsar 60 salários mínimos da época. Não foi tão simbólico, alguém teve que mexer no bolso para poder comprar esse terreno. Tá? Em razão disso, a transferência não foi apenas geográfica, lá da Cantangolândia para cá. Marcou o início de uma nova fase no Centro Espírita André Luiz. Sem recursos financeiros para ir, porque tu compra, aí depois arrumar recursos para montar, para criar, para botar tijolo em cima de tijolo, ao lado de tijolo, e botar nas estátuas, arrumar dinheiro. Aliás, o que ele fez, eu faço palestra aqui há 40 anos, e esses 40 anos eu sempre vi o Vilela fazer isso. E eu não estou mentindo, eu sempre vi ele pedindo alguma coisa para essa casa. Se tem alguém que é pidão, é o Vilela. Mas pedia com gosto de gás. E ganhava. Não é verdade? Pede mesmo. Mas é a única forma de você adquirir. E foi graças a isso que nós estamos aqui. E não somente aqui, tem um outro prédio aí. Então, sem recurso financeiro para a edificação da sede, o Centro Espírita André Luiz teve que recorrer a doações, promover campanhas e demais eventos visando angariar os recursos necessários. A área recém-adquirida tornou-se à época um colossal canteiro de obras coletivas, portanto, reacendeu-se os ânimos e as empreitadas em prol da obra. Porque vocês imaginam, 10 anos trabalhando, então você fica com a mão no bolso e não encontra nada. Sem lugar para você fazer o trabalho que você fazia durante quase 10 anos. Aí vem o desânimo. Você não tem norte, você não sabe para onde ir. E se dá-se uma impressão de que será que a espiritualidade nos abandonou? Fazer um trabalho tão nobre e de repente nos pede para sair? Perceberam como é que isso não é uma coisa assim? Precisa ter essa experiência que ele tem no movimento espírita nacional, que se fosse qualquer um de nós, por isso que eu digo, não é inveja, mas é uma profunda admiração a essa coragem, a essa fibra. São 103 anos. Quem conhecia aqui o seu Vilela, levanta o braço. Então muita gente não conhece. Eu estou falando para uma pessoa que não conhecia aqui. Um símbolo da manutenção, da construção, da coragem de levar adiante esse trabalho que para muitos de nós tem trazido, como disse o nosso irmão presidente José Luiz, a nossa irmã Silvia também, filha, uma responsabilidade enorme diante desse patrimônio espiritual e moral. Muitos de nós recebemos muitos benefícios daqui, não foram poucos, mas não é só benefício enquanto encarnados, vindo até aqui para receber as orientações. Como desencarnados, também nós recebemos o auxílio da espiritualidade fincada ao projeto do André Luiz aqui no Pará. E continuamos aqui na área recém-adquirida, tornou-se então esse canteiro de obra, e aí reacende esse ânimo. Dinamizadas pelas festas beneficentes, pelas doações voluntárias, o que reforçou a reconstrução da sede e do assentamento dos primeiros tijolos para a elevação das primeiras paredes da nova sede. E no decorrer da construção, claro, surgiam pessoas com vontade de trabalhar, voluntários, né? E iam se arrecadando essas doações, e foi, segundo palavras dele próprio, um momento de poderosa solidariedade, em que se uniam com muita força aqueles que realmente aí forçavam o bolso no sentido de eu estou querendo trabalhar o coração, mas não tenho medo do meu bolso, e vamos ajudar. Porque tem gente que realmente quer mexer no coração, mas tem medo de mexer no bolso.
E é impossível você ver uma obra materializada se não houver alguém que tenha essa coragem, essa vontade, essa voluntariedade de querer colaborar. Até o Cristo precisou, para quem não sabe, de tesoureiro no grupo que ele estava para poder fazer o trabalho, pelo menos para a manutenção do que comer. Não somente os peixes. Para quem não sabe, o Judas Iscariotes era o tesoureiro. Sabia disso? Mas vamos lá. No decorrer então da construção, foram surgindo essas pessoas vigorosas, e após 4 anos o prédio do Centro Espírita André Luiz estava erguido, instrumentalizado para dar prosseguimento à sua empreitada designada pela espiritualidade. No transcorrer dos anos, a instituição ampliou a sua atuação, não se restringindo às tarefas exclusivamente espirituais e estabelecendo projetos sociais. Para o auxílio de pessoas socioeconomicamente desprovidas, para tal projeto foram fixadas os devidos espaços para o acolhimento e assistência social, que é aquele outro eixo importante, o trabalho mediúnico e o trabalho de assistência aos nossos irmãos que estão passando transitoriamente as suas dificuldades socioeconômicas. Eu digo transitoriamente porque enquanto nós reencarnamos, nós podemos passar momentos desses como uma experiência, como uma prova também. Ou, se utilizamos mal os recursos em vidas anteriores que nos sobravam, nessa certamente vai nos faltar, até como um processo de resgate natural, para que eu possa aprender também a mexer no bolso e saber distribuir bem aquilo que Deus me concede por empréstimo, né? Tendo como premissa básica que as prestações de serviços sociais seriam mantidas dentro do princípio do voluntariado, ou seja, o princípio de nada se cobrar, a não ser cobrar o esforço do trabalho, da dedicação, da renúncia. Que tudo que se oferece aqui para os que comprovadamente têm dificuldades socioeconômicas são oferecidas gratuitamente, não se cobra nada de ninguém. Desse modo, destacam-se campanhas de arrecadação e distribuição de alimentos, atendimentos odontológicos gratuitos para as famílias em situações, como eu disse, de vulnerabilidades socioeconômicas, doação de roupas, enxovais e outros itens essenciais, apoio constante de voluntárias conhecidas como as bandeirantes, que são as mulheres que se dedicam um tempo com muita energia para ajudar os necessitados. Aos domingos, a partir das 8 horas, em torno de 80 a 100 famílias com essas mesmas vulnerabilidades econômicas, e elas são também assistidas aqui, são residentes aqui próximo da chamada cidade estrutural. As famílias são acolhidas com o café da manhã, que coisa, né? Como é? Você oferece, mas oferece com carinho, com presteza, com amor, com fraternidade, com acolhimento, e não dá, vai embora, não. Dá e traz para todos. Você trata como família, como irmão, transitoriamente, vivendo uma experiência econômica diferente. Então, esse acolhimento, porque você tomar um chocolate de pó, com leite, chá, pão, quer dizer, você tratar com muita dignidade uma pessoa carente. E ela se sente acolhida, se sente numa casa do Cristo. Além das aulas de evangelização, saboreia uma sopa vegetariana, aí tem um detalhe aí, né? Respeitando os animais. Então vai uma sopa com legumes, soja, tem o serviço oftalmológico também, com doações de óculos. Eu não sei se ainda tem esse trabalho. Não. Serviço oftalmológico com doações de óculos para os mais carentes. Mas teve. O importante é que resista como história. Existe esse momento, né? Além de orientações sobre higienização, serviço de corte de cabelo, tratamento das unhas, enfim. As gestantes recebem acompanhamentos médicos de enfermagem com aulas de higiene. E são trabalhos assistenciais propostos, né? Eu estou falando cada horário. Essas ações transformaram o Centro Espírita André Luiz em um ponto de referência comunitário tradicionalíssimo no Guaramu e no Distrito Federal. Eu estava falando com meus filhos, agora mesmo eu fiz. Nós estávamos almoçando na minha casa com 7 netos. Eu tenho mais 5 filhos, além da esposa, além da nora e do genro. E eu queria saber, eu falei, André Luiz, onde que eu vou falar, em homenagem aos 65 anos de idade, é realmente o mais, talvez, se não o mais importante ponto de referência do Guará. Em qualquer lugar que você vai é perto do André Luiz. Em qualquer lugar vocês vão ouvir falar isso. Sabiam disso? E eu importei que meus filhos não sabiam disso. Eu disse, mas vocês sabem, André, onde fica o André Luiz? Está aqui a rodoviária, do lado da rodoviária, é o ponto mais central
que tem no Guará e é ponto de referência para qualquer ser humano. Não é perto do André Luiz, é próximo do André Luiz. Então virou um ponto de referência, tradicionalismo no Distrito Federal, não é só aqui no Guará. Improvisemos aqui, eu estou fazendo aqui um parênteses agora, tá? Fazendo um retrocesso, lembrando, essa opção sorteada do nome de André Luiz. Para quem não sabe, André Luiz, ele é um espírito muito reconhecido no movimento espírita brasileiro e, claro, foi através da psicografia do Chico Xavier. Nós não temos notícia de outros médios que tenham veiculado mensagem dele, talvez o Divaldo, não sei, o outro nome que não seja André Luiz, porque André Luiz nem é o nome do espírito. Na realidade, André Luiz é o nome de um, se não me engano, sobrinho do Chico Xavier, que ele queria saber qual era o nome daquele espírito que estava com ele naquele momento, e sabe, o nome é aquele, qual é o nome daquele seu sobrinho? É André Luiz, então meu nome é André Luiz, e a partir daí ficou André Luiz, né? E com destaque que eu acredito, aí vai uma presunção, porque você tem texto, contexto e pretexto. Qual é o meu pretexto para dizer que André Luiz pode ser o Carlos Chagas? Alguns dizem que não, outros dizem que sim. O grande médico, sanitarista, cientista, foi chefe do meu padrinho, meus padrinhos, chamado padrinho católico, no Rio de Janeiro, foi funcionário do Carlos Chagas, e certamente o André Luiz é ele, né? Português, não, espanhol. Espanhol é o meu tio, casado com a minha tia, que veio lá de Portugal, né? Com destaque para a célebre coleção A Vida do Mundo Espiritual, motivo pelo qual o Centro Espírita André Luiz tem compromisso moral com a caridade. Caridade no sentido profundo, caridade como benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é a caridade proposta aqui pela carta. Assim, como nas páginas dos livros de André Luiz, a instituição divulga a imortalidade, confirma a vida, que a vida continua, cujo salvo-conduto, ou seja, o nosso passaporte para uma chegada feliz, é decorrente dessas nossas ações espontâneas, sem obrigação, em que estejamos vinculados a essa bondade, sem impor condições ao nosso próximo. Após 65 anos transcorridos, o Centro Espírita André Luiz segue firme na sua missão, realizando as reuniões públicas com as palestras doutrinárias, centradas nas elucidações do Evangelho, a fim de elevar a autoestima dos frequentadores, fazendo com que as pessoas se fortaleçam ao praticarem o bem. Há estudos sistemáticos, os passos magnéticos, a evangelização infanto-juvenil e, como já vimos ainda, conserva acesa a flama do serviço social, iniciado notadamente pelo nosso irmão Antônio Vilela, ao lado daqueles também entusiasmados bandeirantes na primeira hora. Estamos abonando, aprovando, estamos realmente mostrando o potencial do Centro Espírita André Luiz como uma instituição religiosa, como uma verdadeira, eu chamo de filigrana. A importância, embora na história como um todo, mas uma filigrana da história da tradição candanga, como verdadeiro tesouro patrimonial da população, que jaz iluminando os corações e as mentes com simplicidade, fé, disposição fraterna e amor ao próximo. E em face disso, genuinamente, hoje o Centro Espírita André Luiz é reconhecido como um espaço de acolhimento, aprendizado e exercício do bem, sendo uma clássica referência, como eu já disse, para a população de Brasília, em especial do Guará, mantendo viva a chama do espiritismo cristão, alinhado aos princípios da união fraterna, do trabalho material e espiritual e da solidariedade cristã. E em face dessa turnê, nessa viagemzinha histórica que nós estamos fazendo, evidentemente, se não houvesse a renúncia pessoal de Antônio Vilela, razão pelo qual nós vamos agora fazer uma rápida homenagem para encerrar. E depois passar rapidamente algumas imagens que estão nos blocos dos senhores da casa. Tá? Então vamos lá. Mais ou menos, vocês conhecem mais ou menos esse homem que aqui está, 103 anos de idade. Vai fazer agora. Que mês que ele fez ou faz? Junho. Fez em junho. Fez 103 anos já, caminhando para 104 anos. Razão pelo qual rendemos a homenagem a ele, cuja jornada de identificação com Brasília e com o Guará reiniciou em 1959. Vejamos agora um pouquinho sobre ele.
aposentado do Judiciário, ex-servidor do Superior Tribunal de Justiça. Consagra-se, está botando aqui o verbo, não podemos mudar, há muitas décadas ao labor espírita, porque ele continua consagrando, porque o trabalho não é só o material, é o trabalho da representação do nome, porque quando você tem um homem, não é só o homem manifestado, ele poderia estar totalmente imóvel, mas o que ele representa, a representação dele move outros seres, outros indivíduos, é o que representa o homem. Então a representação dele, de alguma forma, ele continua então sendo essa grande representação do movimento espírita e foi servidor do antigo Tribunal Federal de Recursos também, que também já não existe, se eu não me engano, não existe mais. Integrou a comissão que veio a Brasília iniciar uma implantação do serviço judiciário da nova capital e um ano após os vereditos da comissão do TRF transferiu Vilela do Rio de Janeiro para Brasília, para onde veio residir com toda a sua família. Nasceu lá em Mangaratiba, para quem não sabe, vocês que não conhecem ele, é espírita desde 1945. É tempo para inteligente, não é para burro, não. E ainda é tempo para burro, né? É tempo para inteligente, né? E participou da Mocidade Espírita do Rio de Janeiro em 1945 e participou da fundação da União das Mocidades Espíritas do Distrito Federal, na antiga Rio de Janeiro, sediado nas instalações também lá da Federação Espírita Brasileira. É personagem histórico dos primórdios do movimento espírita brasileiro, quando atuou no Pactual, isso eu disse lá no início, que eu achei que não ia dar tempo para falar. Fundou na região de Santíssimo, lá no Rio de Janeiro, para quem conhece o Rio de Janeiro sabe onde fica Santíssimo, o Centro Espírita Apóstolo Estevão e o Educandário Paulo de Tarso, em 2 de janeiro de 1949, com a finalidade de atender gratuitamente, sempre o ideal de não se cobrar nada de ninguém, os estudantes das séries iniciais até o 4º ano do ensino fundamental, e posteriormente participou da construção da sede definitiva do Centro Espírita. Aqui eu botei Gregório, mas eu acho que é apóstolo. Deve ser com... Hã? Não é Gregório, eu peguei como jornalista, tá? Eu vi Gregório Estevão, mas eu vi lá no início aquele que ajudou no terreno aqui, é apóstolo Estevão. O apóstolo Estevão é o de Santíssimo. Esse é lá da Pedra de Guaratiba. É o Gregório mesmo? É. Então existe, ok, Gregório Estevão na Pedra de Guaratiba, no qual foi eleito presidente por um mandato de 3 anos. Então ele foi presidente lá do Gregório Estevão. Tendo sido transferido para o Distrito Federal em 8 de junho de 1960, participou, como já descrevemos aqui no início das atividades espíritas, que se formavam na nova capital, bem como participou ainda da fundação da Federação Espírita do Distrito Federal. Então não é pouca história. Não é pouca história. Vocês estão frequentando uma casa espírita no Distrito Federal, que tem história do seu fundador, dos seus pioneiros, dos bandeirantes que estiveram aqui inicialmente, mas quando eu digo isso, há um vínculo de uma programação que vai além dessa programação material de seres humanos encarnados. Há uma programação vinculada à Federação Espírita Brasileira, veio para cá. Perceberam? Então, os grandes, digamos assim, as grandes mentes, os benfeitores, os grandes esclarecidos do mundo espiritual, estão centrados, até porque daqui partem as boas e as más resoluções para o país. Daqui são deliberadas aquilo que pode trazer conflito ou trazer união entre nós. E a espiritualidade precisa estar atento o tempo todo para esses grupos que estão aqui decidindo o destino político, econômico e social do país. Perceberam a importância do centro espírita, onde a capital do país precisa ter essa sentinela permanente dos mentores espirituais, para que um país inteiro não venha entrar numa debacle coletiva e entrarmos num processo de muitas desarmonias, infelicidades, tristezas, dores. Tendo sido então transferido para cá, em 8 de julho de 1960, participou, como já disse, da Federação Espírita do Distrito Federal, é viúvo de 2 dos 3 primeiros casamentos, vive atualmente há 30 anos, mais de 30, já está mais de 30 anos, com a nossa irmã Edilene, além de esposa também, aí eu coloquei aqui por minha conta secretária, mas também uma espécie de bússola afetiva,
Porque, de alguma forma, Úrsula é aquela pessoa que dá as direções no momento em que nós, fisicamente, pelo menos fisicamente, precisamos muito. Né? Então, não é para qualquer pessoa. Precisa ter realmente uma robustez moral de renúncia muito grande. Concorda comigo? Não há como discordar disso. Então, se eu estou falando de um, eu tenho que falar que diz que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Podemos dizer que ao lado dele, como eu já falo de volta, né? Ao lado de um grande homem sempre caminha também uma mulher. Né? Agora, para terminar, isso já está no salto de vocês, só para terminar, tá? Esse barraco aqui é um barraco, né? Foi exatamente esse de 1960, lá na Candangolândia. Vocês estão vendo aí como é que era? Brasília estava surgindo, aí o barraco, onde começou tudo, tá? Agora pense que cada madeira dessa também não foi recebida de graça, alguém teve que ir atrás disso. Alguém teve que montar isso daí. Trabalhadores, voluntários, tinham que trabalhar para fazer essa montagem, botar as telhas. Aqui nós temos esse terreno de 2.400 metros aqui do Guará. É isso mesmo? Então veja aqui, vocês estão aqui. Ó. Era assim em 1969. Isso aqui, ó. Tá? Aqui foi uma primeira edificação para albergar a pessoa para começar a trabalhar. Seja a mediunidade, seja a evangelização, seja um trabalho assistencial. Aqui, no que vocês estão hoje, de forma confortável, tinha esse conforto para a época que também era confortável. Não deixava de ser no início de todo. Tá? Aqui começam, olha só como é que era esse salão aqui. Está aqui, se eu não me engano, está o Vilela aqui. Mas era bem simples. Bem simples. Se eu não me engano, aqui eu acho que era terra batida, era não? Era... Cimento grosso. Cimento grosso. Tá. Aqui nós temos também já a fachada, eu acho que já a fachada desse prédio. Aqui está o Vilela, né, bem a rigor. Né, Vilela? Doutor Vilela ali, ó. Olha como é que está bonitinho, daquele barraco aí que surgiu. Isso aí foi luta realmente, muito dinheiro no bolso, muitas... Baile não foi... Como é que é? Foram doações, né? Tiveram realmente coisas dignas para que pudesse arrecadar dinheiro. Aqui foram a construção do segundo bloco, que é esse bloco que está ali. Tá? Foi de 1980 até outubro de 2006, salão de teatro. Fachada principal, aqui que é desse bloco também, né? De lá. Aqui, tá vendo? Só isso para terminar, só estou mostrando mais para você, que tudo está lá no blog de você. Eu termino aqui. Eu fiz a minha homenagem, mas eu me sinto extremamente feliz, honrado pela oportunidade que o nosso irmão José Luiz, presidente da casa, me ofereceu. Ele disse: Jorge, você poderia tocar um pouco sobre a fundação da casa. Eu tinha uma coisa a preparar, assim, por que não fazer toda a reunião em homenagem ao nosso irmão Vilela, que há mais de 40 anos eu estou junto com ele também, aprendendo muito com ele. E ele me concedeu essa oportunidade e eu estou aqui e fiz isso e espero que vocês tenham absorvido, sobretudo se compromissado com a espiritualidade, que também tem compromisso nessa casa, e principalmente com a representação que, em nome do Cristo, nesse momento Vilela é a figura máxima, porque dentro da tradição, mesmo judaica, os mais velhos sempre, como os anciãos, são os grandes líderes, né? E o nosso maior líder nesse instante aqui, com certeza, é o seu Vilela, ok? Um ótimo domingo para vocês, muita paz para você, Vilela, muita saúde, e sejam mais, eu não digo mais 103 anos para frente, mas alguns anos que você possa ser para nós, esse estímulo, esse ar, e como eu disse, essa aroeira, essa árvore poderosa, mas muito verdejante, mostrando que vale a pena realmente manter, independente dos ventos que possam querer derrubar, porque não derruba. Silvio. Eu vi agora o Geraldo assim, meio absorto, porque ele foi participou da construção aqui desse Me desculpe, Geraldo, porque eu não encontrei o seu nome, porque você é tão humilde. Mas tão humilde. Ele trabalhou muito, porque
eram pessoas voluntárias, os pedreiros. Ele me lembra, você me lembra agora, sabe, Silvia? Trabalhou bastante. Ele está me lembrando exatamente os tijolos, porque os tijolos estão sustentando a parede e nunca vê. Não é não? Ninguém vê os tijolos, estão sustentando a parede. Irmão, desculpa. Seja também, sempre ser homenageado. Um bom domingo, uma boa semana para vocês, felicidade para vocês, para nós todos. E aproveitem o que vocês puderem no trabalho voluntário, poder colaborar com essa casa o mais que vocês puderem. Vale a pena para o projeto de vida de vocês nessa atual encarnação. Aproveitem, porque o projeto é esse. Agora, o propósito é a prática do bem. Muita paz.